A gente abre espaço aqui no Maringá Post para mais uma boa conversa e hoje nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho certeza que você já ouviu falar desta lei, mas até que ponto a gente sabe de fato o que ela significa? E a gente, para falar sobre esse assunto, está recebendo o Gilberto Lisboa Júnior. O Gilberto Lisboa é sócio proprietário da DPO, que é a DPO Serviços, que é uma empresa especializada na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Gilberto, seja muito bem-vindo aqui ao Maringá Post e por falar com a gente, por se dispor a conversar com a gente a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo bem? Tudo bem, Ronaldo. Eu queria te agradecer, em primeiro lugar, pela oportunidade. É um tema atual e eu sou empolgado com a lei. Então, estou bem feliz de participar com você e contribuir aí com todo mundo para que a gente possa explicar um pouco mais sobre essa lei. A Lei Geral de Proteção de Dados foi aprovada em 2018, mas entrou em vigor, de fato, né, as suas consequências em 2021. Na verdade, em 2021 que a gente começou a ouvir falar de verdade da Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive com uma mobilização nas empresas para poder fazer toda a regulamentação da lei, né, para ter a assinatura das pessoas autorizando a ter os dados, enfim. A gente começou a ouvir falar de fato no ano passado. Mas, afinal, depois desse período, né, 2018 até hoje, eu tenho a impressão que a gente não sabe muito bem ainda o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Explica para a gente, Gilberto. Ronaldo, é bem importante essa questão, né? É uma das coisas que eu interagindo com os diversos empresários, a gente sabe, sempre conversa sobre isso, né? Por que que no meio de tantas outras responsabilidades, né, o país, né, a sociedade, é um empresário com mais obrigação de ter que lidar com o que os obriga a proteger os dados pessoais. É importante que todos entendam, né, essa lei faz parte daquilo que é a nossa Constituição. Nós temos o artigo 5 da Constituição, quem tiver curiosidade de pesquisar e ler, é sempre importante conhecer o nosso regulamento, né? Ele é chamado o artigo dos direitos fundamentais, né? E nós sempre lembramos daquilo que é mais essencial, saúde, segurança, educação, né? Mas os direitos fundamentais do cidadão brasileiro, eles são 78 direitos. E entre eles, o legislador se preocupou em colocar como um direito fundamental a nossa privacidade e a nossa intimidade. Ou seja, é uma obrigação do Estado garantir que o nosso sigilo de informações, aquilo que é íntimo, seja guardado por aqueles que têm os dados. Então, a lei vem para complementar aquilo que o legislador pensou em 88. Um segundo aspecto que eu gosto de destacar também é que nós ficamos muitas vezes com uma impressão de que o Brasil está fazendo alguma coisa nesse sentido, que é uma coisa meio local aqui, né? E, na verdade, não é. Os países desenvolvidos, né, já têm leis de privacidade de dados, né, são mais de 130 países. Se a gente olhar aqui o nosso recorte, América do Sul, né, Argentina, Uruguai, Venezuela, Colômbia, Chile, tem leis de privacidade de dados muito mais antigas do que a LGPD e já estão seguindo esse tipo de regramento, né? Então, a nossa lei se baseia principalmente na GPI, a lei europeia, mas todos os países preocupados com esse aspecto que é a nossa cidade. Mas até que ponto tem representado essa lei uma proteção dos dados? Eu pergunto porque, principalmente com a internet, a nossa movimentação ali praticamente só acontece quando a gente autoriza que os nossos dados estejam ali disponibilizados, né? E aí a impressão que a gente tem é que, na prática, o que se criou é um mecanismo apenas para autorização, mas os dados continuam sendo apropriados por parte das inúmeras empresas que estão no mercado, inclusive e principalmente, talvez, as empresas do mercado digital. O que você me diz sobre isso? É uma pergunta bem interessante também, né? Porque a gente toca numa questão cultural, né? Com as empresas, né? Eu
fui desenvolvedor há muito tempo, né? E quando definia mais dados coletar, a gente dizia tudo. Tudo por quê? Porque uma hora nós podemos precisar. Então, muitas vezes a gente tinha cadastros, né, hiperextensos, né, com informações que a empresa nunca utilizava. E com a evolução tecnológica, né, como sites, redes sociais, WhatsApp e outras mídias, essa informação começou a ser compartilhada de uma forma muito fácil. E as empresas começaram, então, a trocar dentro da própria empresa e externo a ela os nossos dados de forma descontrolada. Então, é uma questão cultural, ninguém se preocupou com isso por muitos anos, a tecnologia evoluiu muito rápido e os nossos dados foram se espalhando. Aí, hoje, a gente não tem controle sobre quais informações sobre a nossa vida privada estão em cada lugar, né? E o segundo aspecto é a cultura do próprio cidadão. Ele nunca se preocupou por onde os dados dele estavam sendo compartilhados. Então, essa tua pergunta sobre concordar, eu diria para você que quase 100% das pessoas não leem aqueles documentos que estão concordando. E aí eu poderia te citar um exemplo muito interessante, assim, até título de curiosidade, para aqueles que vão nos ouvir, né? Que é do Uber, que é uma plataforma que todos nós usamos, né? E eles fazem uma coleta extensiva de dados. E entre os dados que eles coletam, descobriu-se que eles coletam a condição de bateria do smartphone no momento em que o sujeito chama ali o automóvel para o seu deslocamento. E o gerente de produto, a pessoa que define ali como a aplicação do Uber vai ser escrita, um dia deu uma entrevista dizendo que as pessoas são sujeitas a pagar tarifas maiores quando a sua bateria está no estado muito baixo. E eles juram de pé juntos que não usam essa informação para nada, mas já testaram. Então, a gente acaba permitindo que capturem informações desnecessárias e que podem ter os mais diversos usos. Então, por isso que a gente precisa ler o termo ali de verdade e consentir com aquilo que é justo e não com qualquer coisa só para usar o aplicativo. O grande desafio é que, às vezes, a não concordância te impede de acessar serviços que hoje são necessários. O Uber, por exemplo. Mas, assim, já há denúncias, né? Há uns 6 meses atrás, o WhatsApp tentou mudar o termo ali de uso, né? E foi negado ali pelos órgãos, né? Que eles mudassem porque havia um exagero ali de coleta de dados, né? Então, quando a sociedade culturalmente amadurecer para esse aspecto, a gente vai contestar. Falar, olha, Uber, eu te autorizo a consultar o meu meio de pagamento, a localização geográfica que eu me encontro, mas não o modelo do meu celular, a minha condição de bateria e outros dados cruzados que você não precisa disso para o serviço. Então, nós temos esse momento de transição que tem a ver com dados privados. Na verdade, isso é bem interessante, né? Porque demonstra o quanto nós necessitamos também de legisladores que tenham uma expertise para observar esses detalhes, né? Porque o público leigo, de modo geral, não tem toda essa percepção das implicações do que significam alguns dados que estão sendo fornecidos, né? Com a nossa concordância. Exatamente. E essa questão, né, ela vai se aprofundar ao longo dos anos. Hoje há no Senado uma discussão sobre herança digital. Ou seja, né, quando nós morremos, né, quem que herda os nossos dados? Por que isso? Né? Porque o dado tem um valor. Ele representa uma história, ele faz parte de uma vida, ele tem informações ali que podem ser usadas das mais diversas formas, né? Então, hoje, há muitas pessoas, companheiras, né, que também trabalham com essas questões de proteção de dados, que afirmam que o dado é o novo petróleo. Quem tiver controle sobre os dados vai ter um controle maior sobre a sociedade. Então, estamos amadurecendo. A LGPD ela é importante nesse sentido, mas a gente vai ter outras regras que vão contribuir muito para que a gente amadureça como sociedade. Um ponto bastante interessante ainda sobre essa questão dos dados, Gilberto, é que a gente nota com muita frequência que dados relativamente comuns, como, por exemplo, nosso contato, nosso e-mail,
Esses dados parece que circulam com uma facilidade e você descobre assim que uma empresa de marketing que você nunca ouviu falar está entrando em contato com você, descobriu o seu telefone, mandou recado no seu e-mail, fez uma oferta e com uma certa insistência, inclusive, né? Essa é uma das maiores reclamações das pessoas hoje, a abordagem, às vezes, até invasiva das empresas de marketing. E são dados que são tomados em alguns lugares. Até que ponto a Lei Geral de Proteção de Dados ela pode trazer avanços no que diz respeito a esse tipo de invasão, né, da vida de cada um de nós? Isso. Hoje, né, com a nova lei, né, ela tem 4 anos, mas todo mundo ainda chama de nova lei, né? O compartilhamento de dados ele é regulado. Ele tem que ter uma base legal, uma justificativa dentro do processo de negócio ou uma autorização. Se a pessoa não respeita essa base legal ou a autorização do titular, que é chamado também de consentimento, ela está cometendo uma infração que é possível as punições, das sanções, né? E as punições são as mais diversas, né? Que vão desde o banco de dados, a eliminação do banco de dados, a publicidade dessa infração, desse crime, até multas muito altas que podem chegar a 50 milhões por ocorrência. Então, como as pessoas não iam reagir, as empresas que fazem mau uso de uma forma natural ao regramento, estabeleceu-se sanções e sanções bastante severas. Então, à medida que a agência nacional, que foi criada com o objetivo de fiscalizar, for amadurecendo e fiscalizando cada vez mais, a gente vai perceber que os empresários vão ter essa preocupação. Tem uma empresa de crédito, né? Muito conhecida, também é um dado muito divulgado na internet, que vendia banco de dados. Então, a gente poderia, por exemplo, comprar o banco de dados de advogados, de empresários, de lojistas de uma determinada cidade como Maringá, e cobrava-se 97 centavos por pessoa física. E é impressionante se você vê a gama de dados que vinha. Então, vinha ali o teu nome, o teu endereço, o número dos teus documentos, até o teu placar de crédito, o teu principal e-mail, o teu número de celular, com quem você é casado. Então, de fato, uma invasão de privacidade que, além do dado ali que vai te incomodar, como você colocou bem, Ronaldo, com ligações, com e-mails que você não deseja, mas também informações que você nem tem conhecimento que aquela empresa está tendo a respeito da tua vida. Então, é bem complicado isso, e a questão de ter as multas é importante para que as pessoas passem a respeitar. Então, quando as multas forem aplicadas, a coisa vai ficar bem severa. Um exemplo importante é uma rede de drogarias do Mato Grosso do Sul, que, por uma infração de LGPD, tomou uma multa bastante severa, de pouco mais de 600 mil reais. Então, à medida que essa rede de farmácia certamente mudou a prática deles depois de passar por uma situação dessa, né? Então, a multa, ela não é boa para quem recebe, mas ela ajuda que a lei seja respeitada e logo a nossa privacidade também. Gilberto, já caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, eu sei que uma das preocupações de profissionais como você e de empresas especializadas na LGPD hoje diz respeito aos cartórios. Por que os cartórios hoje se tornaram uma preocupação para vocês no que diz respeito à LGPD? Que boa pergunta também. A gente tem um movimento, né? À medida que os empresários são mais maduros, né, e têm recursos para investir, eles estão fazendo o que a gente chama de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. O que é adequação? Contratar uma empresa como a minha, junto com o departamento jurídico, com a TI, com as outras partes da empresa, para fazer o que a lei exige para a manutenção daquele banco de dados. Esse movimento é relativamente lento, porque concorre com outras demandas que o empresário tem, ele precisa priorizar um certo investimento para fazer a adequação. Os cartórios iam no mesmo movimento, fazendo à medida que iam entendendo a necessidade, que alguém os conscientizava. O Conselho Nacional de Justiça, que é quem fiscaliza a atividade dos cartorários,
emitiu há 15 dias um provimento que encerrou esse prazo, essa abertura do prazo. E os cartórios agora têm só 6 meses para fazer um trabalho que é relativamente grande. Então, nas últimos dias, eu visitei uns 10 cartórios, todo mundo correndo com o provimento ali, que é um documento denso, com marca-texto e tal, para fazer a coisa correndo, né? Então, o que a gente tem aconselhado, né, que nenhum segmento da sociedade espere uma pressão desse tipo, como está acontecendo com os cartórios, porque naturalmente vai ser mais difícil, vai parar a atividade e mais custoso, porque tudo que é emergencial custa um pouco mais caro, né, do que fazer dentro de um planejamento mais razoável. Traz uma demanda maior de energia, de pessoas, né, de pessoas envolvidas, das próprias empresas, como é o caso da sua, para poder dar conta de tanta demanda, né? Exatamente. E é interessante, Ronaldo, porque eu conversando com um dono de cartório, né, aquele que é responsável, ele é equivalente a um delegado, né, ele tem uma função pública na nossa sociedade, né, ele falou, olha, o juiz corregedor trouxe um documento exigindo que nós declarássemos que estávamos adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. E a gente não tinha opção senão assinar o documento, mas, na verdade, eu assinei sabendo que eu não estou adequado. Então, a pressão sobre eles é grande e eles acabam trazendo para si um risco sério de imagem, de ilegalidade. É bastante complicada a situação deles nesse momento até que eles se adequem. E trata-se, de um segmento que, de fato, tem muitas informações a respeito das pessoas, né? Exatamente. Já tem atas que falam de questões muito privadas, tem a questão do registro de imóveis, da venda e compra de automóveis, tem muita informação nossa que de fato é íntima e que a gente não deseja que todo mundo saiba assim descontroladamente essas informações, né? Então esse controle é bastante importante para mim, por exemplo, como cidadão. Gilberto, para a gente fechar aqui nosso papo, a gente citou a questão dos cartórios, mas numa das falas suas a respeito dos cartórios, você comentou até como uma espécie de alerta para que outros segmentos que talvez ainda não tenham sido pressionados também providenciem, agilizem, né, todo esse processo de adequação. Essa sua fala me sugere, para a gente fechar a conversa, que a gente ainda tem várias empresas, vários segmentos que ainda não tomaram as providências necessárias e precisam trabalhar para isso. Exatamente. A gente visita, né? Eu, por exemplo, eu visito 10 empresas toda semana, né? E o principal que nós temos feito é exatamente o conto dessa conversa. A lei está em vigor, a lei tem penalidades severas, é oportuno fazer a coisa planejada, devagar, dentro do ritmo que a empresa pode pagar e se movimentar para fazer alterações operacionais, e não fique esperando que alguém te pressione com uma multa, com um processo por compartilhamento de dados, com um vazamento, que é pior para você. Eu tenho, por exemplo, uma escola, né, que teve uma invasão hacker, né, e parte da lei é notificar todos os alunos. E eles foram obrigados a notificar os pais de alunos que os dados dos filhos tinham vazado. Então, é muito ruim isso para a empresa, uma imagem, uma marca que vem sendo construída ao longo de anos, que é afetada por conta de uma coisa que poderia ter sido resolvida antes. A multa a gente paga, né? A multa ela é ruim, mas ela é só uma questão financeira. Agora, um dano à imagem, um bloqueio de banco de dados pode prejudicar demais uma companhia, uma empresa. Tudo bem. Gilberto, muito obrigado pela disposição de falar com a gente. Que papo bom. Muito obrigado. Foi bastante esclarecedor e foi um prazer te conhecer, ainda que online. Tá joia. Vamos nos conhecer pessoalmente, tomar um café e falar mais de proteção de dados. Obrigado mesmo, viu, Gilberto? Tá, um grande abraço.
A você que acompanhou a nossa conversa hoje, o nosso muito obrigado. Falamos um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Um bom papo com o Gilberto Lisboa Júnior, ele que é sócio proprietário da DPO Serviços, uma empresa especializada na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado.